Fala minha gente, tudo bem? Vamos fazer um rápido giro de notícias sobre as últimas do futebol, passando por Neymar, Barcelona, Inter Miami, Messi, vamos falar um pouco sobre isso, para não deixar passado também assistir um pouco do que foi Flamengo 2-0 em cima da LDU e também Inter 2-0 em cima do Nacional. Acompanhei o que foi um pouco da aflição dos torcedores na parte de pré-jogo, se acontecesse algum tropeço e como o time poderia se complicar na fase de grupos ainda da Libertadores, mas com a vitória de ambos pelo mesmo placar, conseguiram já encaminhar bem a sua classificação para as oitavas de final desta competição, tá certo? Agora sim, vamos começar falando sobre Lionel Messi, convocado novamente para a seleção da Argentina, a bem da verdade na pré-convocação ainda, não saiu a lista oficial, mas de fato todo mundo sabe, o Messi deve ser convocado, ele que infelizmente perdeu a última data FIFA, aquela que a Argentina jogou contra o Uruguai e contra o Brasil, inclusive goleando a seleção brasileira, sem o Messi, e agora novamente deve retornar para a próxima data FIFA, já convocado para os jogos contra o Chile no dia 5 de junho e também contra a Colômbia no dia 10 de junho. Um intervalo de 4 dias onde a gente vai poder ver o Messi novamente 2 vezes com a seleção da Argentina. Agora falando um pouco sobre o time do Messi, sobre o Inter Miami, Jordi Alba, o primeiro dos 4 jogadores ex-Barcelona com contrato renovado. O Inter Miami anunciou aí por meio das redes sociais que o Jordi Alba então está com um contrato renovado até o final de 2027. Até o momento, apenas esse, então, dos ex-jogadores do Barcelona que está oficialmente com o contrato renovado. A situação do Suárez eu já passei para vocês que deve encerrar a carreira no final deste ano, deve ser a última temporada dele como profissional. O Busquets eu realmente não tenho ideia do que vai fazer, e o Messi é uma incógnita, né? Fiz um vídeo há poucos dias aí sobre o interesse da Arábia Saudita e sobre algumas informações que davam conta de que a possibilidade dele não renovar com o Inter Miami existe. Agora, para onde ele iria? É realmente uma incógnita completa, tá certo? Vamos falar um pouco também agora sobre Juventus. É um assunto que foge um pouquinho da parte do futebol jogado dentro de campo, mas eu não poderia deixar de falar para vocês da belíssima camiseta nova da Juventus para a próxima temporada, 2025/2026, onde a gente pode notar ali alguns detalhes texturizados nas listras pretas e também, dessa vez, com a logo da Adidas, a logo da Juventus e também as listras tradicionais nos ombros, sendo da cor rosa, um rosa meio fraco. Cara, eu achei lindíssima essa camiseta e tô pensando, sim, seriamente em comprar. Outra vez eu compro da Inter de Milão. Eu não tenho nenhuma camiseta desse momento de um clube italiano. Eu já tive da Inter de Milão, mas quando eu tinha 12 ou 11 anos de idade, então já faz bastante tempo. Vamos falar agora um pouquinho sobre Neymar Júnior, então. O Santos, que vai ter um jogo domingo contra o Corinthians e na próxima quinta-feira contra o CRB, deve levar o Neymar para esta partida de Maceió. Não é certo ainda que ele joga, mas caso ele jogue, deve ser apenas alguns minutos do segundo tempo. A questão é que, assim, o Santos entende que mesmo que o Neymar jogue apenas alguns minutos, como eu disse contra o CRB, já se entende que ele vai ser capaz de melhorar o anímico dos jogadores no vestiário. A gente viu o que foi o Neymar quando chegou no Santos e como esse time viveu o melhor momento da temporada, mesmo que seja o campeonato estadual, é verdade, mas como os jogadores do Santos se intensificaram, se animaram e o Santos teve algumas partidas bem interessantes naquele início de trajetória do Neymar, quando ele chegou, quando ainda nem estava jogando exatamente, mas dentro de um contexto onde me parece que todo mundo quer mostrar serviço quando o Neymar está em campo, está junto com os jogadores. E, a bem da verdade, o Santos precisa muito do Neymar nesse momento, porque senão, na minha visão, corre um seríssimo risco de ser eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, tá certo? Então, ter o Neymar de volta, mesmo que não entre em campo, mas levando ele para a viagem, para estar junto com um grupo de jogadores, eu acho que é importantíssimo e também fundamental para o Santos nesse momento. E agora sim, para a gente encerrar, vamos falar sobre Barcelona. Parabéns aí a todos vocês que acompanham o canal, que simpatizam ou de fato torcem mesmo para o Barcelona, que conquista o seu 28º título de La Liga. Ainda fica atrás do Real Madrid, que tem 36 títulos, depois vem o Barça, então com agora 28 troféus, depois ainda vem o Atlético de Madrid com 11, e também para fechar tem o Atlético Bilbao, que se eu não me engano tem 8, é 8, né? É 8, exatamente. Fica nessa lista então ainda o Barcelona, numa partida até um pouco maluca pelo que foi o primeiro tempo, com o jogo paralisado, o atropelamento que teve do lado de fora do estádio. Eu acompanhei a partida, embora não tenha feito um vídeo específico sobre, mas um Barça que teve dificuldades no primeiro tempo de penetrar na defesa adversária. O Espanhol, por ser um contexto também de clássico, mesma localidade, é um jogo difícil, complicado, e assim como foi há pouco tempo atrás, com o Xavi ainda como treinador, conquista novamente o título de La Liga lá. Ainda tem 2 jogos para fazer, mas pela pontuação que tem e pela distância do Real Madrid, já é o campeão, então, oficialmente de La Liga. O destaque do jogo claramente foi o Lamine Yamal, pelo gol que fez e pela assistência para o Fermín Lopes, mas o gol que ele faz é literalmente um golaço, deixa cada vez mais a impressão de que
deixa a impressão não, né? É literalmente um menino prodígio, já muito afirmado no futebol profissional, mesmo tendo ainda apenas 17 anos, né? Faz esse golaço então, e também no próprio segundo tempo, os 2 gols do Barça foram na segunda etapa, dá uma assistência pro Fermín Lopes fazer também o gol dele. O Lamine Yamal que ainda tem os 2 jogos para disputar agora de La Liga, os 2 jogos finais, e também tem ainda jogos com a seleção, né? Rapaziada, é isso que eu tinha para falar com vocês neste pequeno giro de notícias, um vídeo aí um pouco mais rápido também pra gente não perder tempo, tá certo? Se gostou então, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.